Olá pessoal, mais uma vez, né? Vamos agora com outro assunto, né? Que é a sequência dos números, né? Das nossas operações, das 4 operações que a gente já tem passado para vocês. Hoje o nosso assunto é múltiplos, né? Ainda dentro dos números naturais, que é o tema geral, nós vamos ver os múltiplos e nós vamos ver, talvez a gente veja ainda, eu não sei se vai dar tempo hoje, mas nós vamos ver também depois divisores. Ele é um pouco diferente do que diferente assim, nós só temos que ter uma certa atenção de multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores vêm desses dois, vem lógico de multiplicação e de divisão, porém tem um outro detalhezinho para a gente prestar mais atenção. Então, gente, é o seguinte, múltiplos, né, de número natural, de números naturais. Aí, quando eu falo números naturais, eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Vocês lembram, né, o que são números naturais? Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. O que são números naturais? Números naturais são todos os números que começam a partir do número zero. Então, começou do zero, infinito, não tem fim, são naturais, certo? Aqueles números que é menos 1, menos 2, isso aí não se encaixam dentro dos números naturais, tá bom? Então, assim, os múltiplos de números naturais, eles são da seguinte forma, assim, para a gente obter esses números, os múltiplos, para a gente obter os múltiplos, né, de números naturais, basta a gente multiplicar, né? A gente fazendo uma multiplicação, através da multiplicação é que nós vamos ver os múltiplos de cada número. E na verdade, os múltiplos nada mais é do que a própria tabuada. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quais são, aí tem que prestar bem atenção na pergunta, quais são os múltiplos de 2? Vocês observem na minha pergunta, quais são os múltiplos de 2? Eu não tô dizendo nem início e nem fim, mas como os múltiplos começam com os números, a multiplicação dos números naturais, então eu posso fazer da seguinte forma: 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, vezes 4, e isso aí, infinito. Eu posso multiplicar, né, quantos eu quiser. Aí, quando eu falo que vocês têm que prestar atenção na pergunta, quais são os múltiplos de 2? Para vocês não ficarem se batendo, basta responder da seguinte forma: os múltiplos de 2 são infinitos. Porém, se eu perguntar para vocês, aí vocês têm que prestar atenção na pergunta, porque às vezes nas atividades tem isso. Quais são os múltiplos de 2 que começam a partir do 0 até 10? Ou até 4, vamos botar assim. Quais são os múltiplos de 2 até 4? Então, para vocês saberem, observe que eu coloquei de 2 até 4. Né? O que é que vocês vão fazer? Fazer a tabuada. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Isso aqui uma partezinha, às vezes pode ficar bem, pode simplificar mais para vocês. O 2 uma vez é igual a 2, multiplicando. O 2 duas vezes é o 2 mais 2, que a gente pode utilizar a adição, como eu já falei para vocês. O 2 duas vezes, né? Se eu pegar 2 aqui e aqui o 2 mais 2, eu tenho 2 duas vezes. Então, 2 e 2, 4. Se eu pegar o 2 3 vezes, né?
Se eu pegar o 2 3 vezes, vai dar quanto? 6. E se eu pegar o 2 4 vezes, vai dar 8. Então, lembrem-se, né? Esses resultados, aqui ó, da primeira 2 vezes 0, que deu 0, 2, 4, 6 e 8. Esses são os múltiplos de 2 até, né, multiplicados por 4, ou seja, vamos colocar assim, esses são os múltiplos de 2 até 8. Quais são os múltiplos de 2 até 8? Por que até 8? Porque nós fizemos aqui a multiplicação por 4. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então, os múltiplos de 2 até 8 é dessa forma que nós temos que fazer, tá ok? Então, múltiplos é isso aí. Eu vou dar outro exemplo para vocês de múltiplos. Quais são os múltiplos de 3 até 20? Quais são os múltiplos de 3 até 20? Vocês vão fazer da seguinte forma: 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7. Eu coloquei por 7 aqui para vocês verem. Então, ó, 3 e sempre está fazendo a multiplicaçãozinha. Então, os múltiplos, observe que a pergunta foi múltiplos de 2 até 20. Então, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3 é 9, que é o 3 vezes, o 3 4 vezes dá 12, o 3 5 vezes, aqui só vocês utilizando de 3 em 3, 0 mais 3 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 3 vezes 5, que é o mesmo 12 mais 3 dá 15, 3 vezes 6 dá 18, que é o mesmo que 15 mais 3, 18, e 3 vezes 7 dá 21, que é 18 mais 3, 21. Ou seja, eu perguntei os múltiplos de 3 até 20. Observe que aqui eu fiz até o 21. Então, esse 21, ele passou do 20. Então, ele não pode entrar na resposta como múltiplo de 3 até 20. Então, o que é que vocês fazem? Professor, mas aqui não tem como chegar o número 20. Não tem problema. É exatamente isso. É para vocês saberem que de 0, os múltiplos de 3 até 20, ele só vai até o 18. Porque a minha pergunta foi os múltiplos de 3 até 20. Se eu tivesse pedido o múltiplo de 3 até 21, aí o 21 entraria. Mas como foi só até 20, se eu colocar o 21 aqui, ele vai estar a mais de 20. Então, é permitido ficar antes de 20. Não, se não dá para chegar no 20, então eu chego até o máximo possível. O máximo possível nesse caso aí foi 18. Eu não posso passar do 20, mas eu posso chegar menos de 20, tá ok? Então, múltiplos é isso, gente. Múltiplos de qualquer número. Aí vocês só tem que ficar atento na pergunta: quais são os múltiplos de qualquer número, né? Quais são os múltiplos de qualquer número? Você só tem que ficar esperto se está pedindo um final, se tem um início e se tem um fim na pergunta. Tipo, eu vou colocar aqui outro exemplo. Quais são os múltiplos de 5 que ficam entre 10 e 30? Vou fazer para vocês aqui, vocês vão ver. Quais são os múltiplos de 5 que ficam entre 10 e 30? Deixa eu só dar uma apagada aqui. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Qual é a resposta que vocês vão dar a resposta, né? Então, quais são os múltiplos de 5 que ficam entre 10 e
e 30. Aplicando a tabuada, vocês vão fazer isso, né? 5 vezes 0, sempre começando do 0, não é do 1, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6 e o 5 vezes 7. Então, para encontrar os múltiplos de 5, só que eu pedi de, né, entre, né, que, ou seja, entre começa em 5 e em 10, perdão, começa em 10 e termina em 30. Então, vamos fazer a tabuada aqui, que para encontrar os múltiplos, o mais indicado, como eu já falei para vocês, é usando essa tabuada. Então, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, né? Por que eu fiz rápido? Porque vocês, indo de 5 em 5, o 5 uma vez dá 5, o 5 duas vezes dá 10, o 5 três vezes dá 15, o 5 quatro vezes dá 20, 5 vezes, o 5 5 vezes dá 25, o 5 6 vezes dá 30 e o 5 7 vezes dá 35. Então, a minha pergunta era, quais são os múltiplos de 5 que ficam entre 10 e 30? Então, vocês vão ou circular ou colocar na frente. Vou circular aqui para vocês, para ver se fica melhor. Eu falei do 10 até o 30. Então, não importa os que tem antes e nem o que ficou depois. Eu só pedi os que ficam entre 10 e 30, tá bom? Então, múltiplos bem interessantes de vocês prestarem bem atenção nas perguntas para vocês não se passarem, porque dentro desse múltiplo a gente pode perguntar de diversas formas, tá bom? Então, até mais, gente. Até a próxima aula. Nós vamos ver na próxima aula o MMC, ou seja, né, MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Eu vou explicar para vocês como nós vamos conseguir identificar o mínimo comum, ou seja, o mínimo comum são números iguais em duas multiplicações diferentes, multiplicação de 5, multiplicação de 3. Quais são os mesmos números que tem na multiplicação de 3 e na multiplicação de 5? Será a nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Até mais.